Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Estamos começando mais uma semana, a última semana do mês de maio. Já estaremos no domingo que vem, no mês de junho, meados do meio do ano, né? 6 meses praticamente. 5 meses entraremos no sexto mês. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos abençoado e acreditamos que Ele continuará nos abençoando. Pela sua palavra, pela sua promessa e graça. Estamos a mais um podcast da semana, como fazemos todas as semanas, na segunda-feira. Estamos realizando esse podcast da administração, respectivamente terça e quinta-feira. Vou estar fazendo podcast de terça-feira e depois da quinta-feira. Amém? Com certeza acreditamos que Deus ainda continua a falar ao nosso coração, à nossa vida, nos ensinando pela sua palavra. Não desista, não procure atalhos. Não há atalhos. Não existe caminho curto entre desenvolver o conhecimento da palavra e chegar aos resultados de Deus. Não se preocupe com resultados imediatos, embora minha natureza, meus pensamentos me traem em querer resultado imediato, em achar que os resultados imediatos são os melhores, e na verdade não são. O exercício do ensinamento da palavra requer disciplina, persistência, insistência e continuar ministrando a palavra de Deus, para que no devido tempo as coisas se acomodem dentro daquilo que Deus quer. Estamos na 25ª semana, começamos em dezembro, especialmente desde o mês de abril. Estamos voltando um tema mais para nossas famílias. Nunca desista, prossiga. Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão. O podcast é apenas um material de apoio na preparação do sermão, esperando, né, que esse material de alguma maneira corrobore, colabore com o pregador e com a pregadora da palavra de Deus. Mas pode usar à vontade. Ele é para esse propósito e é para esse objetivo. Pelo menos é a nossa intenção até aqui. Nossa agenda que eu vou ler na ministração do podcast de quinta-feira, para não ficar repetitivo demais o mesmo podcast. Aqui está nosso nível de presença. Estamos chegando no mês de final de maio. Essa semana é a última, como falamos. A cor preta significa a presença nos cultos e a cor vermelha a presença na EBFD. Esse traço que separa aqui são os meses de janeiro, fevereiro e maio. E aqui é o mês de maio, dia a dia, você pode olhar a sua presença geral, né? Também temos aqui o gráfico por ministério, o pregador, o pastor, a pastora, consolidador pode olhar a presença geral, aqui não só líderes, mas todos os seus ministérios, o Ministério Filho de Azaf, que participam também do culto e da EBFD, pode olhar mês a mês o desempenho, a média, isso é uma média, como referência embaixo, tem um gráfico da média de pessoas durante os cultos e a EBFD. O verdinha é a EBFD e a cor azul são os cultos. Você pode ver o desempenho do resultado. Ainda não terminamos, temos duas semanas, mas acreditamos que vai ficar um pouquinho mais baixo a média em relação ao mês anterior. Dê uma olhada, observe e faça as suas considerações devidas aqui. Nossa reflexão, nós já marcamos, já enviamos para alguns pastores eu falei, né, que eu ia chamar para conversar. Está marcado agora o mês de junho e julho, terça-feira e quinta-feira. Apenas um pastor me respondeu, acho que um casal, não olhei ainda, mas os demais pastores não me responderam e eu estou entendendo. Faço compreensão de algumas coisas. A verdade é que esses que estão ausentes nos cultos, nós não iremos consagrar, né? Meu pastor, minha pastora,
né, meu consolidador, não vamos consagrar gente que está ausente dos cultos, esses ausentes sem justificativa, que não são doentes, que não trabalham, né, não vêm porque não querem vir, ou outros problemas aconteceram, esfriaram, não sei, não têm interesse, não exercem mais nada de ministério e nem querem. Vamos continuar insistindo com pessoas assim. E a minha intenção, até setembro, espero que haja mudança, por isso que estou chamando. Se você conhece um pastor desse ausente, eu mandei para ele um link para ele marcar um gabinete comigo, mas só um casal marcou, os demais não marcaram. Eu quero perguntar para ele, sem rodeio, sem titubear, por que que eles não vêm para a igreja? Pode ser que tenha um problema e eu não saiba. Eu quero saber, até para eu acertar a continuação ou não do ministério. Por isso que essa reflexão existe aqui. Você que vem aos cultos, não deixe de fazer a sua presença. Como eu tenho dito e repetidamente, não há crescimento se eu não participo da igreja e se eu não trabalho para o reino, produzo para o reino. Eu preciso me envolver com a obra, eu preciso estar presente e eu preciso me envolver de alguma maneira com a obra para que a igreja, para que a minha vida, minha família, minha casa, o meu viver, haja crescimento. Senão eu vou sucumbir. A ausência da igreja é um sinal claro de que minha vida está desfalecendo diante de Deus, a não ser que não seja por motivo de trabalho, doença, mas alguns abandonaram, não tem justificativa para, mas você está indo, marque a sua presença. É importante a sua presença nos cultos da igreja. Nossas programações, eu vou ler só esse, esse podcast de quinta-feira, eu não vou ler. Nossas principais programações, estamos na Semana da Santa Convocação. Ontem, no final do culto, eu chamei toda a igreja, aqueles que querem jejuar, estamos em jejum. Acabamos de saber uma situação grave do pastor Rudinaldo, estamos orando. Oportunidade de estarmos na Semana da Santa Consagração, Semana da Oração de Jejum, para nós clamarmos pelo pastor Rudinaldo, para que Deus esteja dando cura, milagre. Eu conversei com a Dandara, não sabia, não lembrava mais, sabia, eu sabia, mas não lembrava mais. A pastora Adriana me lembrou que ela é filha, ela é filha do pastor Dinaldo. Eu estive conversando com ela. A situação, o pastor Eric também me deu algumas informações, a Adriana, e alguns também publicaram lá no grupo de pastores. Bem delicada, está entubado, mas estamos crendo em Deus, que Deus tem poder para restaurar. Pode estar entubado. Para o homem parece que é impossível, mas para Deus não é impossível. A palavra diz que tudo é possível para aqueles que creem. Nós cremos. Semana da Santa Consagração, Congresso de Mulheres, grande programação começa na sexta, sábado e domingo estaremos lá. Dia 6, na próxima semana, o nosso grande Nefão, a continuação. O Congresso de Jovens vai mudar, vai continuar. A Adriana já passou para mim, mas eu não olhei ainda. Eu vou corrigir. Não vai ser, então essa data 13, 14 e 15 está em aberto. Vou corrigir na programação da igreja. Não tem programação. O Congresso de Jovens vai para o mês de julho. Ela já me mandou, mas eu ainda não tive tempo de olhar. Vou olhar e corrigir a agenda. No dia 20, reunião ministerial. Esse mês de maio nós não tivemos reunião devido às programações. No mês de junho, reunião ministerial. Dia 27, 28 e 29 de junho, agora do mês que começa domingo, teremos 48 horas de oração, nos preparando, nos consagrando, nos colocando diante da presença do Senhor para o aniversário da igreja, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias também. De 23 a 29 de junho, Santa Convocação, e dia 5 de julho teremos o Nefão do profeta com os pastores da igreja. Tem sido uma experiência maravilhosa. Por isso, coloque a sua agenda, marque na sua agenda essas atividades, não programe nada nessa data, mas alguns nunca foram no Nefão. Estou sentindo a falta de alguns. Não sei se é coincidência. Ajeite a sua agenda para você participar do Nefão. Nenhuma vez alguns pastores não foram no Nefão. Talvez saibam tudo, ou achem que sabem. Ou não valorizam uma programação que o profeta está programando ordinariamente. Vou falar uma coisa para os irmãos. Quem não se envolve com a obra de Deus, eu
fico desconfiado. Eu acredito que nós crescemos pela obra. Quanto mais eu mais participo, mais confiança eu tenho na obra e no trabalho do Senhor. Eu penso assim. Temos agora, a parte de semana, a grande programação, que é o Seminário Congresso de Mulheres. Precisamos aqui estar o cartaz da programação. Continuamos falando sobre a inscrição dos NEFs. Se você tem pastor ou pastora, me ajude, por favor. Se você tem algum NEFs que ainda não foi inscrito, está no boletim da igreja, escreva seu NEF, está aqui nesse link, você pode pegar o seu celular, né, e ler o QR Code, ele lê direitinho, e você possa escrever os seus NEFs, né? Temos até o momento 50 NEFs, você pode olhar depois se falta algum dos NEFs que não estão aí. Já falamos do dia do mês, está programado no boletim da igreja, já coloquei essa programação. No próximo dia 19 de julho, não agora em junho, julho, vamos estar na congregação, na base do pastor Eric Evasquelli, o dia inteiro de sábado, evangelizando e à noite realizando um grande culto evangelístico da pregação da palavra de Deus. No dia 23 de 8, nós estaremos na base do pastor Maclaude e a pastora Márcia. No dia 13 de 9, nós estaremos na base do pastor Marcos e da pastora Maria. E no dia 11 de 10, estaremos no dia do mês na base do ramal do Rio Preto da Eva, no sábado, o dia inteiro. Parece que lá tem porco, tem caça. Vai ser um momento maravilhoso, vivendo o mês. Essa é a nossa programação. Nosso tema: nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto indissolúvel, né? Esse é o tema de terça-feira. Aprenda a causar menos problemas para a sua família. É claro, né, pregador? Aprenda a causar menos problemas para a sua família. No relacionamento conjugal, acho que todos nós já percebemos que tudo interfere, que tudo estraga, que tudo complica e atrapalha a harmonia da família. Dos pequenos aos grandes problemas, dizem alguns especialistas na área de casais, que os pequenos problemas nos afastam e os grandes problemas nos aproximam. As brigas e as intercussões do relacionamento, os que são casados sabem, surgem de detalhes, de pequenas coisas. Se eu sou um cônjuge, o esposo ou um filho, que vivo criando problema e trazendo esses problemas para dentro do lar, provavelmente o meu lar não aguentará, o meu casamento não suportará, viverá sempre diante do conflito. Essa palavra nos ensina a termos a sabedoria. Se eu estou causando grandes problemas, eu tenho que tentar reduzir ou diminuir ou apaziguar esses problemas trazidos por mim, para que a minha família experimente alguns problemas. Não estou dizendo para você esconder problemas, que é pior, ou mentir. Pior coisa no relacionamento a dois é mentira. Tem alguns problemas que não tem jeito. Temos que trazer para dentro de casa para poder resolver, principalmente se é algo que afeta a família. Mas eu criar esses problemas, eu tenho que viver de uma maneira para que não seja criado. E o texto que nós estamos lendo é Provérbios 11:19. O salmista diz: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, do erro, do problema, da dificuldade, vai correr em direção, não está aqui, em direção à morte, em direção ao tormento, em direção às provas e momentos difíceis da sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração. A passagem lida destaca que a pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não é conhecimento, é sabedoria, capacidade de fazer boas escolhas, de tomar boas decisões, capacidade de evitar problemas sobre a sua vida, evitar brigas, intrigas, capacidade de tomar decisões sábias. Isso nós chamamos de sabedoria. A passagem destaca
A pessoa que não tem sabedoria, essa não tem, ela age impulsivamente. Ela age por impulso. É aquela pessoa que você ouve. Se falou mal, eu vou falar mal. Se me deu um tapa, eu dou 3 tapas. Se me agrediu, eu agrido. Se me der palavrão, isso é pessoas que nós chamamos impulsivas. Agem por sentimento e não pensam e não refletem naquilo que fazem. E revela a sua ira imediata, sem reflexão. Isso que eu estou falando é uma pessoa que não tem sabedoria. O sábio ou a sábia tem a capacidade de controlar as suas emoções. E aí o pregador dá uma refletida bastante, não dá para demorar, né? Controlar as emoções é a capacidade que eu tenho de tentar reagir positivamente a situações difíceis. Eu sei que nós não somos super-homens, mas eu não posso falar tudo que me vem à cabeça. Porque quando eu falo tudo o que eu quero, eu vou ouvir o que não quero. Vou repetir de novo. Quando eu falo tudo o que eu quero, eu vou ouvir o que não quero. Por isso eu estou dizendo que o sábio tem a capacidade de controlar as suas emoções. E não responde de imediato, mas sim de forma ponderada, avaliada, considerando a pessoa ou aqueles que vão ouvir a minha resposta. E não responder, talvez até em alguns casos, ignorando as ofensas que estão sendo destinadas à minha pessoa, para preservar a paz, para preservar a harmonia. Sempre digo aqui em casa, não há brigas. Porque eu sou o que não quero. Não gosto de briga. A coisa engrossa, eu já fico calado na minha. Já pode falar e vou ficar na minha, quietinho no meu lugar para meditar. Isso é agir como sábio. Talvez até ignore as ofensas que são. A paciência é um sinal de sabedoria. Isso é claro, o pregador depois vai buscar o texto da Bíblia, que não dá para eu colocar tudo aqui. Aqui é um direcionamento e o pregador e a pregadora vai estudar, né? A paciência é um sinal de sabedoria. A pessoa que aprende ou sabe se controlar desenvolve a muita paciência. Demonstra um profundo entendimento ou um entendimento maior. E esta mesma pessoa que se controla, que busca o melhor entendimento, evita as grandes loucuras e brigas dos conflitos dentro de casa. Homem e mulher que age de forma longânima ou longânimo com a sua paciência e sabedoria, consegue ou conseguirá acalmar as coisas e evitar que o conflito tome escaladas maiores ou agressões e, às vezes, violências dentro do relacionamento. Em resumo, a sabedoria não se manifesta pela impulsividade, mas pela capacidade de controlar as minhas emoções. Quer relevar, ponderar, desconsiderar, relevar as ofensas e sempre buscar a paz e a harmonia, principalmente dentro de casa, com o esposo e com a esposa. Aqueles que querem agredir-se violentamente, que chamam palavrões e se agridem verbalmente, jamais construirão a harmonia. Lembre, nosso tema é aprenda a causar menos problemas dentro da sua família. O texto afirma que aquele que permanece na justiça, diz o texto, que permanece na justiça, terão vida. Aqueles que buscam mal sempre caminharão para a morte, para a briga, para as intrigas e para a infelicidade. A história por trás deste versículo começa com a ideia de que a justiça é um valor fundamental para a vida de uma pessoa, ou de um casal, ou de uma família. A justiça é a base da ordem social para gerar harmonia
entre as pessoas, entre o esposo, quando a gente procura a justiça. O que é a justiça? Aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é direito, aquilo que é benéfico, aquilo que edifica, como disse Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21, quero trazer à minha memória aquilo que me traz alegria. Ele trabalha em cima da justiça, e a justiça sempre produzirá uma melhor ordem e harmonia dentro de casa. Quando alguém age com justiça, ela está contribuindo para o bem-estar de todos. E, por outro lado, a busca pelo mal é uma atitude egoísta que coloca os interesses pessoais, o meu interesse, os meus pensamentos, acima do que é bom para o casal. Muitas vezes, isto é viver a dois, isto é viver como filho que obedece os pais, isso é viver como uma esposa que quer harmonia, isso é viver como um esposo que quer harmonia. Às vezes, existem assuntos que só complicam e causam mais divisão e conflitos. Então é melhor eu me conter. E quem é sábio e vive debaixo da justiça, descobre isso. O versículo que lemos acima, o versículo afirma que aqueles que permanecem na justiça terão equilíbrio de vida. E isso significa que a justiça é um valor que traz benefícios para a vida das pessoas, diferentes no mesmo relacionamento para todas. Lembra, você é casado com uma pessoa diferente. Seus filhos são diferentes. E é importante que vocês descubram viver o que é certo. Cada vez que vocês, eu e Denise, procuramos viver o que é certo, estamos vivendo debaixo da justiça de Deus. E diminuiremos os conflitos que possam existir pelas nossas diferenças de criação, de formação, de sexo, de idade, seja lá de qual for que possa existir. O texto também descrita pelo salmista, nos revela que precisamos aprender a viver e a cultivar um ambiente daquilo que é certo, para não causar problemas na minha vida e na vida da minha família e daqueles que estão ligados à minha família, os meus filhos. Isto é, a família, eu vou procurar a justiça, o que é correto, para que dentro da minha casa eu construa o espírito de harmonia, de amor e de paz, tão essenciais para a vida de uma família. Como diz o texto, quem permanece na justiça viverá, mas o que sai à busca do mal, que é errado, do que não é justo, sempre caminhará para a morte. Tente viver a injustiça, que você só terá e experimentará tragédias em sua vida. Como viver, pastor, no mundo, buscando e cultivando a justiça, quando tudo e todos em minha volta se alimentam da justiça? Como eu posso, mediante a palavra do Senhor, vivendo num mundo conturbado de injustiça de homens e mulheres que só procuram os seus interesses, construir justiça para que a minha família viva em harmonia e eu não cause tantos danos dentro da minha casa? Eu cito aqui alguns exemplos, viu, para cada um de vocês, está atrás do texto e pode complementar com outros. Primeiro, pare de buscar o que é errado. Pare, irmão. Eu podia citar 1000 coisas que são erradas e faz mal para a sua vida e mal para a sua esposa. Então, pare aí, deixe o pregador pensar nisso. Pare de buscar o que é errado. 2, afaste-se de pessoas e locais errados. Além de não parar de buscar o que é errado, pare de estar, de viver, afaste-se dessas pessoas e locais que são errados, que você sabe que não prestam. E aí o pregador dá exemplo, lê o texto. Terceiro, procure e lute para fazer o que é certo e nunca aquilo que é errado. Lute, eu sei que não é fácil.
Nós somos impulsionados para puxar para o erro. Mas lute para fazer o que é certo e nunca o que é errado. Quarto, tenha sensibilidade em perceber e assim agir o que faz mal para você. Eu sempre disse aqui em casa, faz mal para a sua família. Eu sempre digo aqui com as meninas, de vez em quando a gente vai no cinema. O filme que elas não assistem, eu não posso assistir. Eu não digo para minha filha, assistam, não assistam esse filme, só eu e sua mãe assistimos, e vocês não podem. Não digo nunca. Se eu posso assistir, elas assistem. Se eu não posso assistir, elas não podem. Esse é o conceito que eu estou querendo dizer. Esse é o conceito. Tenha sensibilidade em perceber e agir. O que faz mal para você vai fazer mal para a sua família. Pense nisso, pregador. Quinto e último, desculpe a expressão jocosa. O que é uma expressão jocosa? Não agradável. Pare de viver fazendo merda. Só você pode fazer isso. Pare de fazer merda. Fez uma, fez duas. Não vou fazer mais. Mas se você continuar fazendo merda, a sua família sempre estará no meio do problema. Como integrantes de um dos maiores projetos de Deus, a família, preciso me esforçar para causar menos, aqui está, preciso me esforçar para causar menos dificuldade. Faltou a palavra menos dificuldades a ela. Se temos causado problemas para as nossas famílias, para a nossa família, eu preciso parar, olhar para trás, começar a buscar práticas que edifiquem e abençoem a minha família. Como diz Efésios 6,4, pais, não irritem os vossos filhos. Antes, crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se eu fosse ler o restante, maridos, amem suas esposas, esposas, amem seus maridos. Cultive o que é benéfico e não aquilo que é mal. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por fim, nosso propósito diante da família do Senhor é trabalharmos para que ela cresça diante de Deus e ela seja feliz, e nunca que eu ou o cônjuge qualquer ou alguém da família crie dificuldade para a minha família. Eu quero que a minha família tenha menos problema, principalmente criada por maravilha. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Volto já já para a ministração de quinta-feira, em nome de Jesus.